Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao terceiro e último episódio do projeto A Água que Bebes, onde vamos falar sobre as desigualdades no acesso à água potável e de algumas técnicas que eu e tu podemos fazer para preservar este recurso tão importante. Para começar, vamos ver as diferenças no acesso, como é que algumas pessoas têm acesso a bastantes e depois há outros sítios que nós vemos que não têm acesso a praticamente nenhum. E primeiro vamos ver a nível nacional, para depois podermos então ver um estado mais abrangente como o nível global. Para começar, vendo então o concelho em Portugal que tem menos acesso à água potável é o concelho de Sinfãs, no distrito de Viseu, onde 47% de infraestruturas, quer sejam habitações ou outras, não têm acesso à água canalizada. Por outro lado, podemos também ver o município de Marco de Canaveses, no distrito do Porto, onde 46% dos lares de idosos têm de ter responsáveis por ir buscar água, quer seja a fontes ou a furos privados. Ou seja, estes dois concelhos em Portugal acabam a ser os mais afetados com falta de água. Muitas vezes, quando vivemos nas cidades grandes, podemos pensar que a falta de água é uma coisa que já não afeta o território nacional, mas é, principalmente nas alturas de verão, onde vemos longos períodos de seca em bastantes regiões. Vendo então ao nível mais do país todo, vendo todos os dados que temos 308 concelhos no total em Portugal e apenas 135, ou seja, menos de metade desses concelhos, têm acesso à água potável em todas as infraestruturas. De resto, têm todos algum tipo de deficiência na canalização, algum tipo de deficiência no seu acesso, o que também coloca bastante em risco a sobrevivência e a qualidade de vida das pessoas que habitam nestas zonas. Podemos também ver as diferenças no consumo e no acesso, porque em Portugal a média para o consumo de água de uma pessoa por dia fica em 177 litros, o que já é bastante. Mas quando temos em conta que no concelho de Albufeira, que é o concelho com maior consumo por dia por pessoa, tem 550 litros, entendemos que há bastantes diferenças. Temos o concelho de Sinfãs, que é o caso mais grave, onde quase metade da população não tem acesso à água, mas por outro lado temos Albufeira, onde o consumo da água é bastante excessivo. Agora, também podemos ter outras coisas em consideração. Albufeira é um sítio bastante turístico, ou seja, tem uma grande carga de pessoas a consumir os seus recursos, e também temos de ter em conta que, sendo um ponto turístico, tem também bastante questões de higiene, de estar constantemente a lavar as coisas, tem também as questões das piscinas, que têm de ser constantemente cheias, têm de ter bastante desinfecção, têm de ter um tratamento constante, por isso há várias coisas a ter em conta. A verdade é que mesmo a média nacional é bastante elevada e devemos fazer tudo o que está ao nosso alcance para reduzir. Passando então ao nível global, fomos buscar informações à ONU, à Organização das Nações Unidas, que acaba a ser uma fonte de informação bastante fiável porque tratam de bastantes problemas ambientais. E o que é que nós descobrimos? Que, de acordo com os estudos da ONU, 2 bilhões de pessoas no mundo continuam a não ter acesso à água potável até hoje. E isto mostra o impacto que a água potável tem. É um bem essencial. E até hoje 2 bilhões de pessoas não têm acesso a ela. Não têm qualquer forma de tratar de si próprios. Não têm a qualidade de vida que deveriam ter. E 3,4 bilhões das pessoas, da água que elas consomem, de toda esta questão da água potável, não têm tratamento de esgoto. Ou seja, nem sequer têm como tratar a água, como tentar reaproveitá-la, como tentar usar a água mais do que uma vez. Não têm o tratamento que seria necessário, quer para a correta higienização, quer para a correta qualidade de vida. E, por fim, outro facto bastante grave, que mostra o porquê da necessidade do tratamento de esgoto, é que 1,4 milhões de pessoas morrem anualmente devido a infecções causadas quer por água contaminada, quer por saneamento básico inadequado. As principais doenças que levam a estes falecimentos é a diarreia, a cólera e a febre tifoide. Passando então à preservação da água, o que é que nós procuramos com esta preservação? O que é que nós queremos fazer? Queremos promover o uso eficiente do recurso. E o uso eficiente corresponde a uma mais-valia
para todos nós, porque o recurso é usado da melhor maneira possível, gastando o mínimo e ter o máximo de resultados. Ou seja, é procurar uma maneira de, com a mesma quantidade de água, fazer mais e evitar bastante o desperdício, o que não é apenas bom de uma parte ambiental e de uma parte de recursos, mas também de uma parte mesmo de custos, dos custos que nós temos no nosso dia a dia e que as próprias empresas têm a retratar esta água. E vamos então ver algumas das técnicas, por fim, que algumas aplicam-se a partes mais pessoais, a partes que nós podemos fazer no nosso dia a dia, e outras impactos de mais elevada dimensão. Para começar, devemos promover o consumo de produtos locais e provenientes de culturas sustentáveis, em vez de irmos àquelas culturas que usam água sem parar, não pensam em nada. Procurar sempre os produtos locais e que têm uma agricultura consciente, que procuram as maneiras mais eficientes de usar a água e que procuram as formas mais eficientes e saudáveis, principalmente, de conseguir que a sua alimentação, a sua produção cresça. Devemos também regar plantações, ligado muito a este, regar as plantações nos períodos de menor incidência de calor. Porquê? Porque isso evita a evaporação da água, ou seja, a água que nós deitamos vai ter um efeito mais prolongado sobre as culturas, garantindo a sua melhor nutrição, o seu melhor crescimento com a mesma quantidade, focando muito na parte da eficiência. Temos também umas partes mais simples, fechar a torneira quando não está a ser utilizada, quando estamos a lavar os dentes, quando estamos a tomar banho, a passar sabão no corpo, fechar a torneira, coisas bastante mais básicas. Temos a aquisição e utilização de produtos, principalmente virado para os eletrodomésticos, que agora está a ser uma grande tendência, que são mais eficientes, que são aquelas notas que muitas vezes nós vemos, dizem a eficiência. Sim, há alguns que falam mais de energia, mas também temos muitos que falam de água. Por exemplo, a questão de uma máquina de lavar louça, que poupa muito mais água do que lavar a louça num lava-louça mesmo, do que ter ali a água a correr. Uma máquina de lavar louça, em princípio, já é feita mais eficiente. E quanto melhor nós procurarmos esta nota, vamos encontrar soluções mais eficientes que não vão ser só melhores para o planeta, mas também para os nossos custos ao fim do mês ao receber a conta da água. E por fim, outro que também já requer uma força maior, mas que pode ser começada por uma pequena população e depois chegar a outros pontos, que é a criação de pontos de recolha de água. Ou seja, nós podemos todos pegar no alguidar quando está a chover e pormos a recolher água. Água que pode ser usada para regar plantas, água que pode ser usada para lavar o chão. Esta água é água como a outra, pode perfeitamente ser usada para estes meios. Mas isto pode também chegar a uma força maior. Porque é que não pedimos a certas câmaras, a certas juntas, para fazer pontos de recolha, grandes pontos de recolha de alta dimensão, onde as pessoas possam ir lá buscar a água que necessitem? Isto são coisas que podem começar com um passo pequeno, que eu e tu podemos começar, mas quando é uma organização, uma junta, uma câmara, possam ver e ver que realmente é algo a investir e crescer a dimensão do projeto. Pode ser um passo para o futuro mais sustentável. E é isso que nós queremos com este projeto. Este, como eu disse, é o último episódio do projeto. Vai haver um próximo episódio a seguir, mas já é um pouco diferente. Vai ser, no fundo, muito de um workshop. E eu acho que posso dizer que este projeto foi muito interessante de desenvolver, principalmente ver o feedback, ver como é que isto impacta as pessoas, tentar pesquisar, tentar entender, pensarmos numa estratégia de chegar às pessoas que elas não vão achar chata. Embora tenhamos tido muitos percalços, e foram muitos durante o projeto, podemos concluir que foi bastante divertido desenvolvê-lo. E o mais importante é sempre o consciencializar, sempre dizer às pessoas, nós podemos fazer isto. Ok, não podemos fazer algo a grande escala, mas porquê é que não começamos? Porquê é que não damos aquele passo em frente para as pessoas nos seguirem? E era muito isso que nós queríamos. Por isso, queria agradecer a participação de todos, quer tenham visto, quer tenham ajudado de alguma forma, todos ajudaram no fundo. Queria agradecer a todos a vossa contribuição e é isso.
Muito obrigada. Espero que tenham aprendido alguma coisa e é isso. Vemo-nos até uma próxima. Adeus, obrigada!